Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre energia interna de um gás. E aí, meu amiguinho, tá preparado? Tá preparada? Então bora lá? Vem comigo! Solta a supernova! Belezeira, galerinha? Então, deixa eu ficar pequenininho, deixa eu trocar de telinha. Então, a gente vai falar, galerinha, sobre energia interna de um gás. Então, vamos relembrar primeiro alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o de temperatura. A gente tem que lembrar que a temperatura ela mede o grau de agitação das partículas ou moléculas. E o calor, o que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito. Com isso em mente, fica mais fácil da gente entender o que é energia interna de um gás. A energia interna de um gás, a gente representa ela pela letra U. Ela nada mais é do que a soma de todas as energias cinéticas que a gente tem em um gás. Levando em conta que um gás ele tem tanto um momento linear translacional quanto um momento rotacional. Em outras palavras, o gás ele fica se movimentando para todos os lados dentro de um recipiente e ele também gira, tá? E a variação da nossa energia interna, ela está relacionada também à variação da temperatura, que é o que a gente vai ver com o nosso simulador. Então bora lá para a gente ver o simulador, meu amiguinho? Então vem comigo. Então, meu amiguinho, aqui nesse simulador, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a energia interna do gás. Então, eu tenho aqui um recipiente fechado, eu tenho uma bomba aqui, essa bomba vai injetar gás dentro desse recipiente e eu tenho um medidor de pressão, manômetro, e também um medidor de temperatura, um termômetro graduado na escala Kelvin. Então, olha só o que acontece quando eu coloco pressão aqui dentro da bomba e ela ejeta gás. Olha só essas bolinhas, elas representam pra gente as moléculas de gás. Observe que essas moléculas, elas vão se chocando contra a parede do recipiente. E elas também vão se chocando umas contra as outras. Se você reparou, o termômetro que estava no zero aumentou aqui para 300 kelvins e o manômetro aqui, o medidor de pressão, também aumentou aqui, ó, para 1,23 atms, tá? Então agora, o que acontece? Essas moléculas, elas tendem a encontrar o seu equilíbrio, a sua energia interna, devido às colisões que elas fazem umas com as outras e nessa colisão rotacional que elas também fazem. Então toda essa energia que vocês estão vendo é o que a gente chama de energia interna do gás. E essa energia interna do gás, ela está relacionada à temperatura, ela é diretamente proporcional à temperatura. Tá vendo aqui, ó, esse meu potinho aqui? Nele eu posso colocar um foguinho ou um gelinho. Se eu aumentar a temperatura, colocar um foguinho, observe o que vai acontecer com as moléculas de gás, com o termômetro e com o manômetro. Olha só o que acontece. Eu estou dando energia para o meu sistema. Olha o termômetro aumentando a temperatura e o medidor de pressão também. E as moléculas, se você conseguiu perceber aí, elas estão ganhando mais energia interna. Então elas estão vibrando, elas estão se movimentando com mais rapidez. E o oposto também é verdade. Eu posso tirar a energia do sistema. Olha só, se eu colocar um gelinho aqui agora. Se eu colocar um gelinho, eu vou diminuir a temperatura, a pressão também vai diminuir porque os choques, as colisões com a parede do recipiente vão ser menores e a energia interna do nosso gás, ela vai diminuir. Por quê? Esse gás ele está perdendo energia, perdendo temperatura. Olha como que essas moléculas começam a se movimentar cada vez mais devagar. Então, deu para entender, meu amiguinho, o que é energia interna? Então, é só você pensar que a energia interna ela está relacionada à energia cinética das moléculas do gás, ok? Então, bora lá para a gente voltar para a nossa telinha? Então, vem comigo! Então, meu amiguinho, agora que a gente já viu no simulador, vamos ver como que a gente faz o cálculo da energia interna de um gás? O cálculo ele é feito com essa formulinha. ΔU é igual à variação da energia interna. Então, ΔU é igual a 3 meios que multiplica o N, o R e o T. O que é o N? O N
é o número de mols do meu gás. O R é a constante dos gases perfeitos, dos gases ideais. E o ΔT é a variação de temperatura, que deve estar sempre em Kelvin, que a gente já vai falar. E eu posso usar também essa outra formulinha, que nada mais é do que a mesma formulinha de cima, só que um pouquinho melhor organizada. Lembra da nossa equação de Clapeyron? Vou colocar ela aqui, ó. PV é igual a NRT. Lembra dela? Por você nunca rezei tanto? Então, olha só, tá vendo que desse lado da equação de Clapeyron eu tenho NRT? E não é o que eu tenho aqui, ó, NRT. Então, eu simplesmente vou substituir esse pedacinho aqui da minha conta. Então, a hora que eu substituo isso, eu coloco quem? O PV. Foi o que a gente fez aqui embaixo. A gente colocou, então, que ΔU é igual a 3 meios. No lugar do NRT, eu coloquei o PV. Então, dá pra gente usar essas duas formulinhas, dependendo de como que a gente vai trabalhar no exercício. Mas, antes da gente ir para os exercícios, meu amiguinho, eu tenho que relembrar para vocês alguns conceitos importantes. Primeiro, no sistema internacional, a gente calcula o nosso R, a constante universal dos gases perfeitos, nessa unidade de medida aqui, ó, que é o Joule por mol Kelvin. E o valor dela vai ser de 8,31 Joule por mol Kelvin. E quando estamos no sistema internacional, o volume ele é medido em metro cúbico e a pressão em Newton por metro quadrado, que a gente também chama de Pascal. Isso é importante porque muitas vezes a unidade vem com outras medidas e aí a gente tem que saber como que vai organizar os nossos dados para poder trabalhar. Se a gente coloca nos dados do sistema internacional ou se continua com as medidas que nos foram dadas no exercício, tá? Mas a gente tem também a temperatura, conforme eu falei. E a temperatura sempre tem que estar em kelvins. Não esquece isso, meu amiguinho. E eu já te ensinei que para transformar de graus Celsius para Kelvin é só usar essa relação aqui. Por exemplo, se você tiver 27 graus Celsius lá no seu exercício, você sabe que para transformar para Kelvin é só somar com 273. E aí você acha essa temperatura em Kelvin. Então, se ele te deu a temperatura em Celsius, soma com 273. Você acha em Kelvin. É isso que acontece na maioria dos exercícios. No nosso exemplo aqui, 273 mais 27 seria equivalente a 300 kelvins. Viu só, meu amiguinho? Não tá fácil? Então, agora a gente vai falar rapidinho aqui da pressão. A pressão, se caso ela não estiver em Pascal, a gente pode usar essas unidades de medida de conversão. Por exemplo, a pressão ela pode aparecer em atm, milímetro de mercúrio, em bar, que é um pouco mais raro, ou em metro de coluna d'água. Então, essa é a relação que você tem com o Pascal, ou Newton por metro quadrado. Então, um atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 100 mil pascals. Ou equivale a um bar, que também é aproximadamente 10 metros de coluna d'água. E com volume pode acontecer a mesma coisa, meu amiguinho. Com volume, se o volume não estiver em metro cúbico, a gente pode usar alguma dessas relações aqui. Eu tenho o decímetro cúbico, que ele equivale a 1 litro. E 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml, se você preferir. E a gente também tem essa outra relação aqui, ó. 1 metro cúbico, ele é equivalente a 1000 litros. Que também é equivalente a 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, a gente tem todas essas relações, meu amiguinho. Então, bora lá pra gente ver alguns exemplos. Mas antes, eu tô sentindo falta de alguém. Você sabe de quem que eu tô falando, meu amiguinho? É ele, o Greiqueirinha. Vamos chamar o Greiqueirinha, meu amiguinho? Então, bora lá, vem comigo, vem comigo. Greiqueirinha, Greiqueirinha. Greiqueirinha, ô Greiqueirinha, cadê você, meu filho? A ele aí!
Ó o Greiqueirinho aí, meu amiguinho. Então, se você tá com a gente até agora, não esquece, meu amiguinho, dedo no like, dedo no like. Bora lá pra gente ver alguns exercícios? Então, vem comigo. Então, belezeira, meu amiguinho? Então, bora lá? Então, meu amiguinho, já deixei até uma calculadora pronta aí pra gente. Vamos começar lendo o exercício e anotando os dados? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, deixa eu ver aqui a amarelinha, né? Quero fazer hoje de amarelinho para ficar bem bonito para você, meu amiguinho. Então, meu amiguinho, vamos ler junto? Ó, qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere o R, que é a constante universal dos gases perfeitos, 8,31 Joule por mol Kelvin. Então, como ele já deu o valor do R no sistema internacional, então a gente segue com todos os parâmetros no sistema internacional. Vamos grifar? Então ele falou que quer saber qual que é a energia interna, ele quer saber o valor do U. E ele deu pra gente o número de mols, ele deu o N, que é igual a 1,5 mols, ok? E ele falou pra gente que a temperatura do meu gás aí é igual a 20 graus Celsius. Lembra que eu te falei, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Então já a gente vai mexer nisso. E ele falou pra gente considerar o valor do R, que é a constante universal dos gases perfeitos, 8,31 Joule por mol Kelvin, ok? Então agora, meu amiguinho, vamos colocar a nossa formulinha? Então vamos lá, ó. U é igual a 3 meios de NRT. Então a gente vai substituir nessa formulinha. Mas antes da gente substituir, vamos transformar essa temperatura aqui de Celsius para Kelvin? Então vamos lá, meu amiguinho. Você se lembra como que é? É só a gente fazer que TK é igual a TC mais 273. Em outras palavras, é só somar 273 com o 20. E fazendo essa conta aqui, ó, vou fazer aqui na calculadora, mas nem precisa, né, meu amiguinho? Mas eu vou fazer para você, ó. Então vai ficar 273 mais 20, que dá para fazer de cabeça. Você chega no valor de 293. Vamos anotar? Então ficou 293 kelvins. Agora sim eu vou substituir. Então, ó, vou fazer aqui embaixo, meu amiguinho, ó. U é igual 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5. O N ele me deu aqui, que também é 1,5, vezes o R, que ele me deu, que é 8,31, vezes o T, que a gente acabou de transformar em Kelvin, 293. Agora, meu amiguinho, é só fazer essa conta direto. Então, U vai ser igual. Vamos fazer aqui usando a nossa calculadora? Então, vem comigo de novo. Eu deixei a calculadora aqui porque eu sei que essas contas são bem grandes. Então, fica mais fácil usar a calculadora para a gente ganhar tempo. Então, fica 1,5 vezes 1,5, que é igual a 2,25. Então, agora eu vou pegar o 2,25 vezes 8,31. Já vou fazer direto, vezes 293. Isso vai dar igual a 5.478,3675. Então, vou dar uma arredondada aqui para ficar mais fácil. Então, vai ficar 5... Opa! Então, vai ficar 5, 4, 7, 8, vou arredondar ali, ó. Em vez de 3, 6, 7, 5, vou arredondar para 4 joules. Lembrando que toda a energia é medida em joules. Belezeira, meu amiguinho? Então, bora lá pro próximo? Então, bora lá, meu amiguinho, pra gente fazer o exercício 2. Qual a energia interna de 3 metros cúbicos de gás ideal sob uma pressão de 0,5 atm? Então, eu quero saber o valor do U. E ele me deu o volume, que é 3 metros cúbicos. E me falou que esse gás está a uma pressão
de 0,5 ATM. Então, qual que é essa energia interna? Então, eu vou colocar minha formulinha, ó. U é igual a 3 meios de nRT. Eu quero que você repare o seguinte. Dessa vez, ó, ele não me deu o número de mols, nem a constante universal dos gases perfeitos, nem a temperatura. Ele me deu o volume e a pressão. Então, agora, nessa questão, a gente vai usar outra formulinha. Então, ó, U é igual a 3 meios, lembra, de PV. Agora vai ficar fácil. Então, é só fazer que U é igual a 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes o P, que está em ATM aqui. Aqui que mora o perigo, meu amiguinho. Lembra lá atrás que eu te ensinei que quando a pressão ela está em ATM, a gente tem que transformar para Pascal? Lembra disso? Então, vamos relembrar como que a gente faz? A gente tem que fazer que 1 ATM equivale a 10 elevado à quinta Pascal, ou 100.000 pascals. Então, meu amiguinho, eu vou aqui fazer uma regrinha de 3 para transformar essa pressão de atmosfera para Pascal. Então, vai ficar aqui, ó, 0,5 e do outro lado x. Faz a famosa multiplicação em cruz. X vezes 1, x. Aí faz 0,5 vezes 10 à quinta. Fica 0,5 vezes 10 elevado à quinta. Já está automaticamente em Pascal. Belezeira? Então, agora eu posso colocar aqui, ó. Então, vai ficar 1,5 vezes 0,5 vezes 10 à quinta vezes o volume que ele também me deu aqui, que vale 3. Agora eu só vou fazer essa conta. Então, U vai ser igual. Então, vamos fazer 1,5 vezes 0,5 e depois vezes 3. Então, bora lá? Vamos usar a nossa calculadora aqui, ó. 1,5 vezes 0,5 vezes 3, que é igual a 2,25. Então, vamos anotar? Vai ficar 2,25 vezes 10 elevado à quinta. Elevado à quinta o que, professor? Joules, que é a unidade de energia. Toda energia, ela é sempre medida em joules. Belezeira? Então, meu amiguinho, então bora lá para o nosso último exemplo? Então, olha só, o último exemplo aqui com vocês. Determine a variação de energia interna. Então, ele quer saber o ΔU. Então, ele quer saber, ó, ΔU, que é o que a gente vai achar. Sofrida por 10 mols de um gás. Então, ele me deu o valor do N, que é igual a 10 mols. Ok? Considerado ideal, sabendo-se que sua temperatura passou de 27 para 127 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, vou anotar aqui, ó, era igual a 27 graus Celsius. E a temperatura final era igual a 127 graus Celsius. E ele me deu também o valor do R, que vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Ele já me deu na unidade do sistema internacional. Eu vou colocar uma linha mais fina, porque às vezes a conta vai ficar grande aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou transformar essas duas temperaturas aqui de Celsius para Kelvin. Lembra que eu já te ensinei e falei que isso daqui é muito importante? Então, para a gente transformar de Celsius para Kelvin, é só somar com 273. Então, 27 mais 273 vai dar 300 kelvins. Aqui é a mesma coisa, ó, 127 mais 273, então vai dar 400 kelvins. Belezeira, meu amiguinho? Se você tiver alguma dúvida, então, meu amiguinho, então usa aquela relação, ó, TK é igual TC continuando aqui, TK é igual TC mais 273. Belezeira, então? Então, vamos continuar a nossa continha aqui? Então, agora a gente já tem tudo isso.
Vamos colocar a formulinha, meu amiguinho? Então, ó, ΔU é igual a 3 meios de nRT. Então, ΔU vai ser igual a 3 dividido por 2 dá 1,5. O N ele me deu aqui, vale 10. O R ele também me deu aqui, ó, vale 8,31. E agora, vamos fazer o ΔT? Olha só, aqui eu esqueci de colocar o delta. Então, se é ΔU, variação da energia interna, aqui também é ΔT, variação da temperatura. Fazendo então aqui o ΔT, meu amiguinho, é muito simples. O ΔT é igual à variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, meu ΔT vai ser igual a 400 menos 300 dá 100 kelvins, que é o que eu vou colocar aqui, ó, 100 kelvins. Vamos terminar a conta aqui embaixo para não confundir? Então, ΔU é igual a 1,5 vezes 10 dá 15. Vamos fazer então 15 vezes 8,31. Então, vai ficar lá, ó, 15 vezes 8,31 vezes, já vou fazer, ó, vezes 100. Então, 15 vezes 8,31 vezes 100. Isso vai ser igual a esse número aí, ó, 124.650. Então, deixa eu anotar aqui, ó, 124.650 joules. Então, esse daqui é o valor da variação da energia interna. Viu só, meu amiguinho? Não foi difícil. Não foi difícil. O único problema é que as contas têm uns números que são um pouco grandes. Tirando isso, elas são fáceis. É tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que eu vou ter que chamar ele de novo. O meu amiguinho. E você sabe de quem que eu tô falando. É ele, o Greiqueirinha. Então vem comigo. Vamos chamar o Greiqueirinha. Vem comigo, vem comigo. Greiqueirinha! 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 Ô, Greiqueirinha! Cadê você, meu filho? Olha ele aí! Aê, meu amiguinho. Então não vai esquecer, né? Já deixou o seu like? Então não esquece de se inscrever lá no nosso canal, né, meu amiguinho? Então bora lá para a última telinha para a gente poder se despedir. Então, meu amiguinho, deixa eu ficar grandão. Aí. E falar para você que no que precisar, meu amiguinho, pode estar contando aí comigo. É só me chamar. Belezeira? Então, belezeira, meu amiguinho. Então, não esquece que conhecimento compartilhado, meu amiguinho, é conhecimento somado. Professor Greiqueira, fui!